Amém? Amados, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Você que lê a palavra de Deus dia a dia, né, todos os dias, mas mesmo assim nós temos conhecido, né, essa história do homem de pequena fé, onde Jesus passava pelas águas. Nós acabamos de cantar esse cântico. E nós vamos conversar, falar, meditar um pouquinho nesses dois episódios da palavra de Deus, né, onde Jesus realizou a sua primeira multiplicação, o primeiro milagre da multiplicação. Sabemos que Deus, que Jesus, na verdade, ele fez esse milagre duas vezes, né? A primeira vez foi nesse texto que nós acabamos de ler, onde ele alimentou 5.000 pessoas com apenas quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Esse milagre também é conhecido como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Né? E este milagre, ele consta em todos os evangelhos, né? Canônicos que dizem, né? Aparece nos 4 evangelhos. Né? E depois o segundo milagre que ele fez também, alimentando através da multiplicação, foi lá em Mateus 15, 32, 39. E também tem em Marcos 8, onde ele alimentou 4.000 pessoas, e é chamado também, conhecido como o milagre dos 7 pães e alguns peixes, né? Ele também realizou. Amados, para a gente dar início, vamos entender o primeiro versículo aqui. Jesus, no primeiro versículo que eu digo é no versículo 13, tá? Dessa história. No versículo 13 ele diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco. Aí a gente tenta entender. Ouvindo o quê? O que Jesus ouviu? No contexto, na história, ele estava querendo dizer, se você ler um pouquinho para trás, ele acabou de ter a notícia de que um grande amigo tinha sido morto. Quem era essa pessoa? João Batista. João Batista havia sido morto brutalmente. Brutalmente. Quando eu digo brutalmente, ele foi decapitado. Esses dias eu estava vendo na internet, e até não chamei a Sheila para ver, porque eu achei até forte. Estava vendo lá um testemunho, e equipes da Record estavam filmando um acontecido, onde um homem foi baleado e estava agonizando no chão lá. E aí o repórter falando, olha, tem um homem agonizando aqui, a criminalidade está muito alta e não sei o quê. Quando ele estava filmando aquela pessoa agonizando no chão, o mesmo homem que pegou aquela arma e tinha dado um tiro no peito dele, na filmagem, aquele mesmo homem saca a arma e dá mais 2 tiros na cabeça do homem. Eu fiquei chocado, filmou toda essa cena. O repórter sai correndo, falou, nunca vi isso na minha vida, nunca vi isso na minha vida. Então você percebe que essa crueldade, ela existe muito tempo, há muito tempo. E até nos dias de hoje. Eu fiquei assim, a gente fica apavorado, a gente fica chocado. Eu fiquei, pelo menos, fui trabalhar com aquilo na minha cabeça, não saía da minha cabeça. A frieza daquele homem. E essa frieza que teve, né, a esposa de Herodes, que fez esse pedido. Eu quero a cabeça daquele homem. Porque o profeta, ele falava, João Batista, ele falava as verdades. E ela tinha medo, né? Porque João Batista sabia que ela era uma adúltera, sabia da vida dela, e ele sempre pedia, converta-se os seus caminhos. Converta os teus caminhos. E ela, usufruindo do poder e da influência que ela tinha, pediu para que arrancasse, pediu a cabeça de João Batista. E Jesus, quando nós acabamos de ler no versículo 13, é bem isso que ele acaba de ouvir. Jesus ouvindo isso, ele ouviu João Batista, o seu amigo, aquele homem que você foi batizado, aquele homem que te batizou pelas águas, acabou de morrer. Foi entregue a cabeça dele para Herodes. Jesus ouviu aquilo e o coração dele, pensa, Jesus Cristo era 100% homem, sendo 100% Deus, também tinha toda essa sensação de que nós temos. Quando nós temos uma notícia tão drástica e tão triste,
a primeira coisa que Jesus Cristo pensou em fazer, ainda está no versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto. Jesus, ele se entristeceu, o coração dele, eu imagino que ficou abalado, triste, em ver tamanha crueldade. E como é difícil viver uma vida segundo a vontade de Deus. Querem a nossa cabeça. E Jesus ficou muito triste, ouviu aquilo e quis se retirar. Não é isso que muitas das vezes nós fazemos quando estamos tristes? Queremos nos isolar, queremos ficar num canto, queremos... Parece que o mundo acaba, né? A Elane estava contando o testemunho, pedindo a oração pelo Rafaelzinho que bateu a cabeça. Eu tinha tanta coisa para pedir, eu tinha tanta coisa para falar com Deus naquela noite, eu não sabia falar mais nada. Eu não sabia pedir mais nada, a não ser por aquele pai e por aquela mãe, por aquela criança. Porque o que é os meus problemas, né? Depois de tudo isso. E Jesus Cristo se retirou. Mas se você acompanhar, as pessoas ouviram falar que Jesus Cristo estaria se retirando para aquele lugar deserto. E as pessoas sedentas por Jesus, ouvindo isso, começou por terra mesmo, ele estava no barco, e por terra elas acompanhavam Jesus, acompanharam Jesus. Aí chegando no lugar, no 14, versículo 14, diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Ele poderia estar tão assim desanimado, triste, a ponto de falar assim, eu não tenho cabeça mais para nada. Não é assim que eu e você faz? Não é assim que a gente acaba fazendo? Não tenho mais cabeça para nada. Não, vai embora que eu não vou conseguir fazer mais nada. Acabei de receber uma notícia tão dura. Mas Jesus Cristo, ao ver aquela grande multidão que seguiu por terra, ele se compadeceu. E ele disse assim no versículo 14, ele se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Jesus passou a tarde inteirinha curando, orando, intercedendo, mesmo com seu coração triste, mesmo com seu coração chorando pela morte de João Batista. Jesus Cristo abençoou, Jesus Cristo curou e mais. Como diz no versículo 15, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, Senhor, o lugar é distante demais das aldeias, é muito longe. Dispensa esse povo agora, para que eles possam passar nas aldeias e se alimentar, porque está muito longe, o lugar é deserto, e nós também precisamos comer. Jesus disse, não é preciso retirar-se, dá-lhes vós mesmos o que comer. Aí os discípulos se perguntaram, mas dá o quê? Que a gente só tem o quê? 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Jesus realizou a multiplicação. E eu fiquei meditando em cima disso. Como que pode, né? Aí eu lembrei desse versículo, desse texto bíblico onde Paulo diz, lá em 2 Coríntios, se os irmãos quiserem acompanhar. 2 Coríntios 12, 10, diz assim, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que estou forte. Jesus mesmo fraco, mesmo triste, mesmo com aquela dor, ele realizou um grande milagre. O primeiro milagre da multiplicação, sustentando mais de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Extraordinário foi aquela noite. Eu imagino aquelas pessoas sentadas, todas sentadas, e Jesus mandando, serve, vai lá servir. E aquele pão, aquele peixe não parava mais de sair. Aquelas pessoas com alegria, aquelas pessoas alegres. Mal sabia o que Jesus tinha passado. Mal sabia como estava Jesus.
No versículo 20, todos comeram e se fartaram, dos pedaços que sobravam, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram a cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Seguindo, Jesus deu uma ordem para os discípulos. Falou, vai, que eu vou enquanto eu me despeço das multidões, das pessoas aqui, vai, sobe no barco e vai indo. Foi assim que ele fez. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E depois que ele despediu das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele teve esse momento de orar sozinho. Naquele momento, eu creio que passava ali no coração de Jesus, né? Aquele povo feliz, aquele povo alegre de ter visto a glória do Senhor naquele lugar, a multiplicação dos pães. Todos ali glorificavam, sabendo que aquele homem verdadeiramente era filho de Deus. Jesus, em sua sabedoria perfeita, pediu para que os discípulos se retirassem, fossem, enquanto ele orava. Um plano ele tinha ali. Um plano ele tinha para a vida dos discípulos, para os seus discípulos. Seguindo, entretanto o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse versículo, eu andei pesquisando, diz que em determinado horário, aquele rio era um rio muito calmo, né? O mar da Galileia era muito calmo, mas formava temporais repentinos. Acontecia de ter grandes temporais do nada, né? E justamente nesse meio tempo, o barco começou a agitar demais. Ondas muito fortes, ventos impetuosos. O barco começou a agitar. E naquele momento, os discípulos começaram a se desesperar. Nossa, e agora? Por que Jesus mandou a gente vir? Se ele estivesse conosco aqui, se ele estivesse conosco aqui no barco, ele mandaria que isso acalmasse e tudo ficaria bem. Ficaram apavorados, como muitas das vezes nós ficamos quando estamos enfrentando uma tempestade. Não é verdade? Às vezes, quando você e eu olha para a bênção de Deus e vê aquela maravilhosa bênção, o cuidado especial de Deus, a bonificação no trabalho, os clientes crescendo, oh glória, né? O meu caderno ali de clientes estão crescendo a cada dia, eu estou sendo próspero no trabalho, minha família está sendo abençoada, que bênção, que alegria. Talvez Jesus, naquele momento onde ele pediu para os discípulos se retirarem, talvez Jesus encontrou no coração dos seus discípulos essa incerteza, que na verdade está escrito lá em Marcos. Peço para que vocês abram a Bíblia. Lá em Marcos, capítulo 6. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz no Marcos capítulo 6. É a mesma história, mas olha o detalhe. E ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por mais que Jesus fez grande milagre da multiplicação dos pães, os discípulos não haviam compreendido o que Jesus Cristo queria ensinar naquela noite. Então, eles foram e se depararam com aquele mar tenebroso. E lá no versículo 25 de Mateus, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Sabe o que significa quarta vigília da noite? É interessante.
A noite dos judeus, eles eram divididos em 4 períodos. A noite era dividida em 4 períodos, né? De 3 em 3 horas. Então, a vigília da noite era entre 3 da manhã, das 3 às 6 da manhã. Era de madrugada. Então era tudo escuro e um vento impetuoso, aquele mar agitado. E eles começaram a se desesperar. Foi quando Jesus apareceu para eles, andando sobre as águas. Qual foi a primeira reação que eles tiveram? É um fantasma. Lá no versículo... Onde está? Aqui no versículo 26. É um fantasma, e tomado de medo gritavam. Amados, o Senhor Jesus, o tempo todo, Ele é um Deus perfeito e soberano. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe aquilo que eu e você precisa, e Ele trata a cada um a maneira dele. Ele sabe aquilo que você precisa. E o Senhor sabia a forma de tratar com os seus discípulos. Os seus discípulos, eles mesmo vendo o poder de Deus, eles se amedrontaram, eles se apavoraram com a primeira tempestade, com o primeiro momento de dificuldade, questionando, né? Não foi Jesus Cristo quem nos enviou? Não foi Ele mesmo quem mandou a gente vir para essa tempestade? O que Cristo queria era preparar uma experiência diferente para os discípulos. Jesus foi quem permitiu que o vento soprasse. Jesus enviou os discípulos para passar por aquela situação. E Ele também envia cada um de nós, né? Mas Ele envia para não deixar o nosso barco afundar. Pelo contrário, Jesus ele tem algo para nos ensinar. E naquele momento, Jesus aparece para os discípulos. E eles, ainda assim, apavorados, pensam que aquele que eles estão vendo era um fantasma. Um fantasma. Quantas das vezes, né, quando nós estamos com medo, apavorados, né, a gente começa a ver e enxergar até o que não existe. Uma vez, eu era pequenininho e o quintal da minha casa era tão grande. Tinha árvore para tudo quanto é lado. Era árvore desse lado e portãozinho lá no fundo. E meu pai falava assim, vai lá trancar o portão. Ele mandava trancar o portão, era por volta de umas 10 horas da noite. Ai, que medo que eu tinha do escuro. Tinha muito medo do escuro. E aí eu ia, passando por aquele corredor, eu via as árvores, a goiabeira, fazendo assim para mim, vou te pegar, né? Eu via as goiabeiras com as mãozinhas assim, para me pegar. Eu via a bananeira, sabe, querendo me pegar. Aquele quintal tinha 30 quilômetros. Não chegava nunca no portão. Aquele medo me apavorava, eu enxergava coisas que não existia. Eu enxergava fantasmas através do medo. O medo desses homens foram talvez iguais, né? Foi exatamente assim. Eles estavam vendo, eles estavam enxergando um fantasma. Só não passava na cabeça dele que era Jesus. E quando Jesus falou, sou eu, né? Eles foram até Jesus. E Pedro, né, falou, se você é verdadeiramente Jesus, deixa que eu vá até você. E nesse meio do caminho, aqui no versículo 30, diz, reparando, porém, na força do vento, mais uma vez, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Mesmo o Senhor dizendo, vem, sou eu, não temas. Mesmo o Senhor falando para você, para mim, muitas das vezes, não temas, não estejais ansiosos por coisas algumas. Eu cuido de você. Sou eu quem cuida de você. Nós sempre estamos colocando na frente o medo. Nós sempre estamos colocando o medo, fazendo o submergir. A palavra de Deus, ela diz aqui, e prontamente Jesus estendeu a mão, tornou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, quantas vezes nós temos visto o cuidado de Deus, o livramento do Senhor, e às vezes no que estamos pedindo a Deus, orando,
nós pedimos com dúvida, nós oramos com dúvida. E às vezes nós estamos vendo a bênção na nossa frente. Ah, será? Ah, mas será? Mas olha, eu acho que pode ser também isso. A gente está sempre tentando dar uma resposta contrária ao milagre, contrária ao que Jesus tem feito por nós. Tem alguns pontos que eu peguei aqui que eu gostaria de ler para os irmãos para finalizar. O que podemos aprender com uma tempestade? Nenhuma luta e nenhuma tempestade é sem propósito. Olha, amados, é muito importante esse ponto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Jesus está no controle. Ele tem um propósito até nas tempestades. Jesus opera milagres, ama os pecadores, dá salvação para nós, tem poder, provê tudo aquilo que precisamos e tem as palavras de vida eterna. Nós o conhecemos assim. Os discípulos o conheciam como mestre. Só que eles não conheciam na tempestade como nós conhecemos. É muito fácil conhecer Jesus nos milagres. É fácil confiar em Jesus para a salvação. Mas quando chega a tempestade, nós não conseguimos entender que aprendemos com as tempestades. Quando uma tempestade acontece na vida de alguém, olha só que interessante. Quando alguém está passando por uma dificuldade, um problema, a primeira coisa que o irmãozinho abençoado fala, esse está em pecado, ó, está em pecado. Aquele irmão ali está, ixi, vamos orar por ele, vamos sondar ali, porque ele está em pecado. Ó que tempestade que ele está vivendo. Olha isso, só problema. Às vezes as pessoas, elas não associam uma dificuldade como um pecado. Nós sabemos disso em Jó, né? Jó. Os amigos falavam, abandona. O que você fez, Jó? Você blasfemou, você fez alguma coisa muito grave, porque Deus está te punindo. E Jó em seu coração sempre, o Senhor deu, o Senhor tira, né? Falas como uma louca. O bem que Deus me dá, eu recebo tão bem, porque não vou receber o mal. Jó dá uma lição. E é bem isso, quando uma pessoa está enfrentando uma tempestade, um problema, uma dificuldade, sempre tem aquele para falar, olha, o irmão ali está em pecado. E não é bem assim. Né? Os discípulos começaram a ver fantasmas. Isso acontece quando não confiamos em Deus nas tempestades. Se Deus tivesse nos dar o que merecemos, o barco imediatamente viraria, tinha afundado. Não conseguimos ver Jesus nas tempestades, só fantasmas. Se nós temos fantasmas, vamos dar um cabo neles. Gostei muito disso. A maior lição que Jesus ensinou aos discípulos, como a gente leu lá, que eles não entenderam o milagre, o coração deles estavam duros, eles não entenderam o milagre da multiplicação. E a maior lição que Jesus ensinou aos discípulos foi tirá-los do ambiente de milagres, que era aquele ambiente de multiplicação, de gozo, de alegria, e colocá-los em um barquinho e agitar bastante, para que eles entendessem que Deus era com eles. Conserve o seu ânimo, mantenha-se fiel, seja perseverante por maior que sejam as ondas e o vento, permaneça firme. Às vezes a sua dificuldade, a sua tribulação está atingindo um nível muito alto e você fala, Senhor, eu não vou aguentar, isso aqui vai virar, isso aqui vai quebrar. O que o Senhor nos orienta? O que o Senhor nos manda? Calma, confia no Senhor. Tem um versículo que eu queria deixar, uma frase que eu vou deixar por último, mas ela vai cair certinho, calhar certinho no que nós estamos falando. Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu. Foi isso que o Senhor falou. Não deixe nenhuma luta ou tempestade te enfraquecer, acabar com a tua fé. Não tenha medo. Jesus é aquele que te pega pelas mãos e diz, não tema, porque eu sou contigo. Por onde andares, a história da tua vida está em minhas mãos. O barco não vai afundar, não pule dele. É triste. Todos lembram o que aconteceu lá no World Trade Center, eu não sei nem falar o nome, naquelas torres gêmeas. É tão apavorante quando você vê aquele fogo te aproximando
E as filmagens mostram aquelas pessoas não suportando, elas pulavam da janela. Elas pulavam da janela. Quando a onda está tão alta e tão forte, quando o problema está tão difícil, a primeira coisa que a gente tem a fazer é querer se jogar mesmo e se entregar. O que o Senhor está falando para nossas vidas nessa noite? Não desista. Não desista, ainda que você não consiga ver nem um fantasma. Ainda que você não consiga ver saída. O Senhor está dizendo, eu sou contigo, eu estou contigo por onde andares. O teu barco não vai afundar. Não pule. No versículo 32, Jesus diz que quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E os discípulos disseram, verdadeiramente és Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados, essa tribulação que você possa estar enfrentando, essa dificuldade que você possa enfrentar ou está enfrentando, é para você enxergar que verdadeiramente Deus é contigo. O seu barco não vai afundar, você não vai submergir e nem se afogar. O Senhor vai te socorrer quando você crê, quando você de fato crê que Ele é o Deus que cuida da sua vida. Nada sai do controle. Deixe Jesus tomar o leme do seu barco. Tem uma frase que o Silas Malafaia fala, e eu gosto muito. Ela diz assim: a presença de Jesus no barco não significa que não virá tempestades, e sim a certeza de que o barco não irá afundar. Então nós entendemos que mesmo sendo cristãos, mesmo tendo Jesus em nossas vidas, nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades, dificuldades, problemas. E ao invés de você usar a sua boca para começar a gritar, se apavorar, deixar os seus olhos enxergar fantasmas, enxergue Jesus em tudo isso. Pergunte para Deus, Senhor, qual que é o propósito de tudo isso? Me mostra, Senhor. Me fortalece, Senhor. Me mantém de pé. Eu não vou me jogar. Eu não vou desistir. A presença de Jesus no barco não significa que não virá tempestades. Mas é a certeza que o barco não vai afundar. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Porque nós precisamos disso todos os dias. É ter a certeza de que quem cuida de nós é o Senhor. E não é só na alegria. E não é só no gozo, na bonança, nos milagres. É na dificuldade. Ele permite até que o barco chegue a ponto de afundar. Mas não vai. Em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a baixar a tua cabeça mais uma vez. Vamos falar com Deus. Para nós estarmos encerrando. Santo Deus, bendito Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela meditação da Tua Palavra, que o Senhor nos ensinou nessa noite, ó Deus. Que nós temos, ó Deus, que jubilar, glorificar, engrandecer o Teu nome nos milagres, sim. Te bendizer, ó Deus, engrandecer o Senhor em todo tempo, sim. Mas não, ó Deus, nos atemorizar, não nos apavorar, quando a tempestade vir. O Senhor nos permite, sim, andar em mar agitados, em ondas fortes, em situações de dificuldade, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Que o cristão não passa pela dificuldade em vão. O Senhor tem algo para nos ensinar. O Senhor tem algo para nos transformar. O Senhor tem algo para conduzir, ó Deus, as nossas vidas e fazer-nos, ó Deus, melhores diante do Senhor. O Senhor tem moldado a nossa fé, o Senhor tem nos ensinado como te servir corretamente, como te adorar corretamente, da maneira e da forma que o Senhor quer que adoremos. Senhor, corrige os nossos passos, ó Deus. Não permita que nós andemos, ó Deus, a nossa maneira. E que se nós estivermos, ó Deus, trilhando por caminhos, ó Deus, que não condiz à Tua vontade, que o Senhor, ó Deus, nos leve, ó Deus, à direção do Senhor. Nos corrija, Senhor. Porque o Senhor corrige aquele que ama.
Nós, ó Deus, queremos entregar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, dia após dia. E se hoje, ó Deus, alguém dentre nós, ó Deus, está passando por alguma dificuldade, algum problema, está se vendo num barco onde as ondas estão tentando engolir, que hoje, ó Deus, possa haver, ó Deus, ânimo, coragem, fé em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus o nosso barco não afunda. Em Cristo Jesus nós conseguimos enfrentar e passar pelas dificuldades. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos conduza, Deus, e nos leve para a nossa casa em segurança. E que dia após dia arda em nossos corações o desejo de estar na Tua casa, de estar Te buscando, ó Deus, o tempo todo, no nosso lar, no trabalho. Que possamos ser exemplos, ó Deus. Que possamos ser o Senhor aqui nesta terra, ó Deus. Representar o Senhor nesta terra. No nome santo de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém.